não sei de nada, mãe, tá? Hoje faz um mês que eu estou aqui. Você tem ideia de como eu me sinto? Eu não tô no controle dessa história. Você tem que entender. Todo mundo quer que eu tenha uma resposta. Qual é? Essa é a parte 2 do caso Casey e Kaylee Anthony, onde, segundo ela, teve sua filha de quase 3 anos sequestrada pela babá, só que por mais de 30 dias ela não avisou nada pra ninguém. Uma garota que passou a maior parte da sua vida mentindo sobre tudo não teve credibilidade alguma ao contar a sua versão dos fatos. Assim, eles passaram a tratar Casey, que já estava sob prisão preventiva por abandono de menor e depoimento falso à polícia, como a principal responsável de um possível crime. Para saber mais detalhes sobre esse caso e entender tudo o que aconteceu até que a gente chegasse a esse ponto de agora, que será das investigações e audiências de julgamento, eu peço que vocês cliquem aqui no card ou no link da descrição para assistir a parte 1. Para aqueles que já vieram de lá, eu peço que deixem seu like e o seu comentário também. Recados dados, vamos continuar o caso de hoje. Cindy e George visitavam Casey regularmente na prisão. Nas conversas que ocorriam naquelas divisórias telefônicas, eles tentavam arrancar da filha alguma informação que pudesse ajudar nas investigações. Oi, minha filha, como é que você está? Eu tô acabada. Me sentindo horrível. Eu queria poder te dar um abraço bem forte agora. Um daqueles abraços bem fortes de pai. Só quero que o seu sofrimento pare. Falar com ela. Oi, minha filha. A gente não está nada bem. Hoje de manhã, alguém falou que a Kaylee pode estar morta. Ai, que surpresa. Casey, a gente precisa de alguma coisa que ajude a polícia a prosseguir na investigação. Eu não sei de nada, mãe, tá? Hoje faz um mês que eu estou aqui. Você tem ideia de como eu me sinto? Eu não tô no controle dessa história. Você tem que entender. Casey, Todo mundo quer que eu tenha uma resposta. Qual é? calma, meu amor. Eu não sei o que tá acontecendo. A minha vida inteira foi tirada de mim. Tudo foi tirado de mim. Mas nada disso faz sentido, Casey. Mãe, isso aqui tá sendo gravado. E eu não sei quem vai ouvir ou se vai deturpar tudo o que eu tô dizendo. Eu tenho uma pergunta pra você. Tá, pode falar. O que seu coração está te dizendo agora sobre a Kaylee? Meu coração fala que ela tá bem e que ela não tá longe. A indiferença com que Casey reagiu à possibilidade de que sua filha estivesse morta chocou os investigadores. Convencidos de que não conseguiriam obter dela nenhuma colaboração, eles prosseguiram com a investigação por outras pistas. Até encontraram uma mulher chamada Zenaida Gonzalez, a suposta babá, a interrogaram, mas a mulher disse que não conhecia Casey e nunca foi babá da Kaylee. Todas as informações prestadas por ela foram verificadas e provaram-se verdadeiras. Sabendo que as investigações a deixariam em uma posição muito delicada e que precisaria se proteger, Casey contratou José Baez, um renomado advogado conhecido por seus êxitos em casos considerados indefensáveis. A partir daquele momento, os investigadores tiveram o acesso a Casey praticamente bloqueado e não conseguiram nenhuma cooperação por parte da defesa dela. O caso Kaylee já havia conquistado repercussão nacional e a mídia acompanhava e noticiava todos os desdobramentos. Na Flórida, muitos dos documentos e informações de casos policiais são de acesso ao público. Os noticiários começaram a divulgar em rede nacional as mentiras da Casey à polícia, como também as conversas entre ela e os seus pais na prisão, as fotos sensuais e festivas nas redes sociais e as pistas inquietantes que apontavam para a possibilidade de que Kaylee não estava desaparecida, mas sim morta. O público estava profundamente revoltado com as mentiras e com a indiferença da Casey. E quando veio à tona o áudio da ligação da Cindy à polícia, relatando que no carro da filha havia um odor terrível como de um corpo em decomposição, a opinião pública ficou muito indignada. A população voltou-se também contra Cindy e George, os acusando de estarem acobertando e protegendo a suposta assassina. Casey Anthony se tornou a mãe mais odiada dos Estados Unidos, um apelido pelo qual ela era chamada por toda a mídia e por praticamente toda a população. Naquele meio tempo, a fiança para Casey sair da prisão havia sido definida em $500 mil. Os Anthony não tinham condições de pagar por esse valor, porém, o renomado advogado de defesa da Casey concordou em custear a fiança da sua cliente. Provavelmente,
O interesse dele era pela grande repercussão do caso, que lhe traria maior notoriedade profissional, mas nunca foi confirmado que ele usou recursos próprios para efetuar o pagamento da fiança ou se ele teve ajuda de terceiros para tal. O que se sabe é que foi ele quem efetivou o pagamento. No dia 21 de agosto de 2008, Casey foi solta e ficou em prisão domiciliar na casa da família Anthony usando tornozeleira eletrônica. A população em geral ficou revoltada com a liberdade de uma mãe potencialmente assassina e com o acobertamento dos pais. Grupos de pessoas indignadas fizeram protestos barulhentos na frente da casa da família, chegando inclusive a haver confrontos físicos. Enquanto isso, a polícia tentava colher evidências para comprovar a hipótese de homicídio. A prova pericial do forro do porta-malas do carro determinou que ali havia indícios, sim, de um corpo em decomposição. A polícia e a promotoria estavam convencidas de que já tinham um caso sólido de homicídio e, diante de toda a pressão popular, no dia 14 de outubro do mesmo ano, Casey foi indiciada pelo assassinato de Caylee. Mais tarde, naquele mesmo dia, menos de 2 meses após ter sido liberada, ela foi levada de volta à prisão e, dessa vez, sem direito à fiança. 2 meses depois, agora 11 de dezembro, um trabalhador local contatou a polícia para relatar que havia encontrado algo estranho em um parque bem próximo à casa dos Anthony, a cerca de 400 metros de distância. Era um saco plástico preto, lacrado com fita adesiva. No dia 19 de dezembro, em uma comovente entrevista coletiva, a polícia divulgou que o teste de DNA havia confirmado que os restos mortais eram sim da pequena Caylee. Porém, não foi possível determinar a causa da morte. Todas as provas encontradas junto aos restos mortais indicavam que as sacolas tinham sido preparadas na casa dos Anthony antes de serem despejadas no parque. Dessa forma, a narrativa de Casey de que uma suposta babá teria sequestrado a criança não se sustentava mais. Tudo indicava que Casey seria a autora do crime e as suas acusações passaram agora a serem homicídio doloso, com intenção de matar e premeditação. O interesse da imprensa e do povo americano pelo caso só aumentava, e Casey, a mãe mais odiada dos Estados Unidos, já havia sido julgada e condenada pela sociedade antes mesmo de ir ao tribunal. No entanto, seu advogado concedia entrevistas para jornais e canais de TV quase que diariamente, afirmando categoricamente que Casey era inocente e que isso seria provado durante o processo legal. O julgamento de Casey começou no dia 24 de maio de 2011. O imenso interesse popular e a exaustiva cobertura da mídia eram comparáveis aos julgamentos de O.J. Simpson, caso esse que já apresentamos aqui no canal. Todo o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV e pelo rádio, com índices altos de audiência. George e Cindy, mesmo na condição de testemunhas no caso, foram autorizados pelos juízes a estarem presentes durante todas as sessões da corte. Foram instruídos a não demonstrarem nenhuma reação ou emoção em qualquer situação que se apresentasse. Casey apareceu no tribunal com uma imagem muito diferente do que a mídia divulgava. A jovem sensual, que postava fotos de festas e bebedeiras nas suas redes sociais anos atrás, agora nada se parecia com a moça de cabelos presos, sem maquiagem, com roupas discretas, que estava ali presente. Logo nas declarações iniciais, a equipe de 3 promotores ressaltou que as provas coletadas, as mentiras de Casey, o comportamento dela antes e depois do desaparecimento da Caylee e o cheiro do cadáver no carro que ela abandonou, não poderiam levar a outra conclusão, senão a de que Casey era a assassina. O crime teria sido cometido de forma intencional e premeditada, o que qualificaria a ré a maior condenação, a pena de morte. No entanto, a tese da promotoria sobre um aspecto crucial do crime, o motivo, parecia um tanto quanto frágil. Segundo a acusação, Casey nunca quis de verdade ser mãe. Ela havia simplesmente acatado a determinação da sua mãe de ficar com o bebê ao invés de dá-la para adoção. Os promotores afirmaram que Casey pretendia voltar ao seu estilo de vida anterior, sem as restrições e obrigações que a maternidade impõe. Em seguida, foi a vez da defesa se apresentar.
Todos estavam muito interessados em saber como que o advogado José Baez poderia superar o desafio de inocentar Casey e apresentar todos os fatos do caso, que já eram de conhecimento geral e altamente incriminadores, sob um ponto de vista totalmente diferente e plausível. Ele precisaria apresentar justificativas aceitáveis para as inúmeras mentiras da Casey e principalmente explicar como uma mãe pôde ficar com a filha desaparecida por um mês sem comunicar nada à polícia. A ansiedade do público pelas palavras do advogado de defesa era imensa, mas com certeza ninguém estava preparado para o choque que a narrativa dele causaria. A resposta é relativamente simples. Caylee Anthony morreu acidentalmente no dia 16 de junho de 2008, afogada na piscina da casa da família. Na manhã do dia 16 de junho, Cindy saiu para o trabalho. Momentos depois, Casey e George, que estavam em casa, procuraram por Caylee em todos os cômodos, mas não a encontraram. George foi até o quintal e encontrou o corpo da criança na piscina. Ele a pegou no colo e Casey foi correndo até o pai do lado de fora da casa. George gritou para sua filha: "Olha só o que você fez. Sua mãe nunca vai te perdoar e você vai passar o resto da vida na cadeia por negligência parental." Casey, desesperada, pede ajuda para o pai. Como ex-policial, George conheceria métodos eficazes para se livrar de um corpo, e tomado pelo extremo desespero, sentiu-se impelido a ajudar a poupar a vida de sua filha. Casey não teve nenhum envolvimento no descarte do corpo. George, e somente George, preparou e embalou o corpo de Caylee no saco plástico, exatamente como ele fazia quando os animais de estimação da família morriam, preparando-os para serem enterrados no quintal. A história apresentada por José Baez mudava completamente a perspectiva geral sobre o caso. Colocava George e Cindy na condição de envolvidos no crime, na medida em que teriam acobertado a verdade para proteger a filha e inocentava Casey da acusação de homicídio doloso. No entanto, ainda havia uma questão crucial a ser esclarecida: as inúmeras e comprovadas mentiras da Casey. José Baez não negou que ela tivesse mentido, porém, ele apresentou explicações surpreendentes para que a sua cliente tivesse se tornado tão hábil em mentir. Casey foi criada para mentir. Tudo começou quando ela tinha 8 anos de idade e o pai dela entrou no quarto e começou a tocá-la de forma inapropriada. Depois disso, só piorou. Aos 13 anos de idade, ela já era abusada e tinha que ir para a escola e brincar com outras crianças, como se nada disso tivesse acontecido. Ela aprendeu a viver uma vida de mentiras para esconder os problemas da família. E foi por isso que Casey continuou mentindo sem parar sobre a morte da filha, porque o seu pai exerce um forte controle sobre ela desde criança. Os argumentos dele eram muito inquietantes, mas o que indignava um pouco a população era a falta de reação do George, que, diante de um relato tão degradante, não demonstrou nada. Não se indignou, não contestou, não chorou, mas, como falei anteriormente, ele só poderia se fazer presente nas audiências se não demonstrasse reações, ou então ele seria retirado sem direito a retornar. Esses desdobramentos tão chocantes tomaram conta de todos os veículos da imprensa e da opinião pública, que ficou dividida entre acreditar que George era um repulsivo pai abusador ou que a mentirosa Casey estava difamando o próprio pai para se livrar. Na audiência seguinte, a promotoria precisaria refutar as alegações de José Baez e, coincidentemente, a primeira testemunha de acusação era George Anthony. Ao ser questionado sobre as acusações que recaíam sobre ele, George negou ter sido responsável pelo despejo do corpo de Caylee e afirmou nunca ter abusado sexualmente da filha. A promotoria apresentou evidências que pareciam sustentar o depoimento dele. Por exemplo, nas gravações das conversas entre George e Casey na cadeia, ela sempre se referia ao pai de forma muito carinhosa, ressaltando que ele era um ótimo pai e avô e que o amava muito. A relação entre pai e filha parecia natural e amorosa, sem nenhum indício de que havia qualquer tipo de problema entre eles. Posteriormente, foi a vez da defesa questionar George. Chamou a atenção o fato de que José Baez em nenhum momento confrontou George sobre a alegação de abuso sexual. Nenhuma pergunta sobre esse tema foi feita. A estratégia dele parecia ter sido se concentrar em um fato ocorrido logo após que os restos mortais foram encontrados. No final de janeiro de 2009, você tentou se suicidar? Sim ou não?
Sim, senhor, eu tentei. Eu não conseguia viver. Depois que o corpo da Kaylee foi encontrado, eu estava perdido. Dirigi até Daytona Beach, na Flórida, e fiquei num hotel vagabundo. Tomei umas 70 pílulas e bebi muita cerveja. Escrevi uma carta de despedida porque eu não sabia mais o que fazer. Naquele momento, eu precisava ficar ao lado da Kaylee. Você escreveu isso na carta? Eu escrevi. Porque acho que falhei com ela. Segundo George, o desespero dele veio logo em seguida à confirmação da morte da sua neta e da possibilidade concreta de que a sua filha fosse a autora do crime. O julgamento prosseguia e a acusação precisava comprovar a tese de que Casey era a assassina. Provas periciais do forro do porta-malas foram apresentadas e peritos científicos testemunharam no tribunal, afirmando que naquele local houve sim algum tipo de corpo em decomposição. Foi confirmado também que os fios de cabelos recolhidos no porta-malas pertenciam a Kaylee e que um dos fios possuía características só encontradas em um corpo em decomposição. A promotoria acreditava que essas provas eram irrefutáveis e só poderiam levar à conclusão de que o corpo da Kaylee esteve naquele carro. Outro desafio da acusação era explicar ao júri a forma como Kaylee foi assassinada. Os restos mortais não possibilitaram que a causa da morte fosse determinada. No entanto, mais uma vez, a promotoria podia se apoiar nos achados da perícia científica no carro. No tecido do porta-malas havia uma impressionante concentração de clorofórmio, uma substância que causa sonolência extrema ou inconsciência. Foi informado também que no dia 16 de junho de 2008, o último dia que Kaylee foi vista pelos avós em sua casa, Cindy saiu para trabalhar, deixando o marido, a filha e a neta em casa. Casey e Kaylee tomaram café da manhã e foram embora, e depois de algum tempo, George também saiu do local. Depois de tudo isso, o que ninguém sabia foi que Casey voltou em casa quando nenhum dos pais estavam lá. Não se sabe por qual razão ela voltou, mas os registros do telefone móvel indicam que ela esteve na casa entre as 11h45 da manhã e as 2 da tarde. Por volta de 1h30 da tarde, o computador da família foi usado com o login e senha da Casey e foram registradas pesquisas um tanto quanto intrigantes. Como fazer clorofórmio e como quebrar um pescoço. Esses fatos sustentavam uma das teorias da acusação que dizia que Casey dopou Kaylee com clorofórmio para que a menina morresse de forma mais tranquila e humana. O depoimento da médica legista responsável pela análise dos restos mortais da Kaylee também fornecia uma importante sustentação para a tese da promotoria. Apesar da impossibilidade de que a causa da morte fosse constatada na perícia, a legista estava convencida de que as circunstâncias que envolviam o descarte do corpo confirmavam a hipótese de homicídio doloso. O achado mais importante no corpo da Kaylee, segundo a legista, eram os resquícios de fita adesiva, do tipo silver tape, aquelas fitas prateadas de isolamento. Os resíduos foram encontrados no crânio da vítima. A acusação afirmava que a fita teria sido colocada por Casey no nariz e na boca da Kaylee, de modo a provocar a morte dela por asfixia. A partir daquele momento, com a exposição de todas as peças coletadas na investigação, os promotores podiam, enfim, montar e apresentar o difícil quebra-cabeças do crime que tirou a vida da Kaylee. A síntese da tese da acusação era: Casey deixou Kaylee inconsciente, dopando-a com clorofórmio, usando a fita adesiva como uma das armas do crime, cobrindo o nariz e a boca para impedi-la de respirar, a deitou, enrolou o corpo em um cobertor, colocou em um saco de lixo, jogou no porta-malas do carro e foi para a casa do namorado. Poucos dias depois, jogou o corpo no bosque do parque e continuou vivendo sua vida normalmente. O ponto que ainda carecia de uma sustentação mais consistente era acerca da motivação do crime. Como já disse aqui, a tese da promotoria era de que Casey, que nunca havia pretendido ser mãe, queria se livrar do fardo da maternidade para poder viver sua vida do jeito que quisesse, com liberdade e sem obrigações. Para comprovar esse suposto motivo, os promotores preferiram demonstrar como foi o comportamento e o estilo de vida da Casey durante os 31 dias em que Kaylee estava desaparecida. Convocaram Tony Lázaro, namorado da Casey na época, que esteve com ela praticamente todo o tempo daquele mês. Cassie parecia normal.
tranquila. Ela não chorou em nenhum momento. Não falou nada sobre a Kaylee estar desaparecida. Não parecia assustada ou preocupada com nada. Nunca falou nada sobre a Babazene. Nunca falou que estava com saudade da Kaylee. Nada disso. A gente passou aquele tempo todo curtindo, saindo. A gente estava só se divertindo. Tony era um jovem solteiro que trabalhava como DJ e promotor de eventos em bares, boates e festas. Seu relato deixou claro que a relação dos dois era casual, não havendo da parte dele um interesse em formar uma família. Só que Casey estava muito envolvida naquele relacionamento e praticamente se mudou para a casa dele depois do desaparecimento da filha. Como já foi falado também, ela esteve presente em muitas das festas promovidas por ele. Dançava, bebia, usava roupas sensuais e fazia questão de registrar tudo para postar nas redes sociais. Em uma dessas festas, participou de um concurso de corpos sensuais, onde foi fotografada como fazendo poses e danças sedutoras, e fez a tatuagem em seu ombro com a mensagem Bella Vita. Para a promotoria, esse era o símbolo de que Casey estava finalmente vivendo a vida que sempre quis. Esse seria o ponto-chave que comprovaria a motivação de Casey. Ela queria ser uma jovem mulher, solteira, livre e, por esse motivo, matou a filha. Após a promotoria apresentar sua teoria e todas as provas que a fundamentavam, caberia ao advogado da Casey contestar as provas periciais e sustentar sua teoria de defesa. Como se sabe, o ônus da prova cabe à acusação. A promotoria havia apresentado uma gama enorme de evidências, então aquele era um caso difícil para a defesa. A primeira prova a ser contestada foi o odor desagradável no carro. Segundo o advogado de defesa, Casey havia esquecido um saco de lixo no porta-malas. Como o carro ficou parado no depósito por vários dias, submetido ao quente verão da Flórida, a matéria orgânica contida nos sacos, que eram um resto de alimento basicamente, ficou ali em decomposição, exalando o cheiro horrível. Lembrando que na primeira ligação que a Cindy fez à polícia, ela afirmou que o horrível odor parecia de um corpo em decomposição. Em depoimento posterior à polícia, Cindy confirmou que havia um saco de lixo com pizza estragada no porta-malas e que provavelmente essa era a causa do odor e não um cadáver em decomposição, conforme seu primeiro relato. Essa contradição no depoimento da Cindy foi usado por José Baez como defesa, que confrontou Cindy no tribunal e a fez reafirmar a existência de saco de lixo no porta-malas com comida. Cindy revelou ainda que nunca suspeitou de verdade que o odor vinha de um corpo em decomposição e que falou isso apenas porque estava desesperada com a notícia do desaparecimento da neta e queria obter atenção e ajuda da polícia o mais rápido possível. Após lançar alguma dúvida sobre o odor, o próximo passo da defesa era contestar a validade da perícia científica apresentada pela promotoria. José Baez começou expondo que o perito forense estava testemunhando pela primeira vez em um tribunal de justiça e que a técnica pericial que ele utilizou nunca havia sido utilizada em outros tribunais, nem nos Estados Unidos, nem em outro país. José Baez colocou em dúvida a qualificação do perito e a confiabilidade dos métodos aplicados. Em seguida, ele se concentrou na evidência do clorofórmio no porta-malas. O argumento que ele apresentou foi de que baixas concentrações dessa substância são facilmente encontradas em vários produtos de limpeza. Então, a presença de clorofórmio em um porta-malas de um carro pode ser algo comum e que isso não era evidência de que a substância tivesse sido aplicada diretamente na vítima. No entanto, ainda sobre essa questão, havia outro ponto que José Baez precisava contrapor: a pesquisa feita no computador da família sobre como fabricar clorofórmio em casa. A promotoria afirmou que o horário da pesquisa do computador indicava que somente Casey poderia ter feito, só que José Baez interpelou Cindy como testemunha para apresentar uma explicação um tanto quanto duvidosa. Você se lembra de ter feito alguma pesquisa no computador sobre clorofórmio? Sim, eu comecei pesquisando por clorofila. E como o site vai oferecendo opções de palavras semelhantes, acabei me deparando com clorofórmio. A pesquisa dela se referia ao fato de que o cachorro da família tinha ingerido folhas de bambu no quintal da casa, ele estava passando mal e ela, por sua vez, queria ver se não tinha nada tóxico que pudesse gerar preocupação. Já a promotoria queria garantir que seria impossível
que Cindy tivesse sido a autora das pesquisas no computador. A senhora confirma que, apesar dos registros do seu cartão de ponto informarem que estava trabalhando normalmente naquele dia, a senhora estava em casa? É possível, sim. Este aqui é o seu cartão de ponto informando que estava trabalhando. Mas a senhora confirma que, na verdade, estava em casa? Sim. Se existem buscas no computador, elas são minhas. A promotoria ficou inconformada com esse depoimento, que acabou lançando dúvidas sobre a própria tese da promotoria. Ao assumir uma possível autoria de buscas no computador, Cindy se coloca no local da cena e tira as suspeitas que recaiu sobre Casey. Este não foi o único fato que ela, de alguma forma, tirava alguma responsabilidade da filha nas pistas encontradas. Então você achou que se tratava de um saco de lixo? Sim. Nunca achei que era um corpo. Informação totalmente contraditória àquela ligação que ela fez à polícia quando seu marido tinha ido pegar o carro guinchado no depósito. Nós encontramos o carro da minha filha hoje. Estava com um cheiro horrível. Parecia que tinha um corpo dentro do carro e que tiraram. Para muitos, pareceu que Cindy nada mais era do que uma mãe tentando proteger a filha. Ela já tinha perdido a neta e aparentemente estava tentando proteger a filha para não perdê-la também. Dando continuidade à contraposição das provas da acusação, a defesa da Casey pretendia descredenciar as provas periciais obtidas na autópsia da Caylee. A alegação foi de que, como o homem que encontrou os restos mortais tocou no saco para tentar saber o que tinha dentro, todas as evidências colhidas naquele local estavam contaminadas e, portanto, não poderiam ser consideradas válidas. Essa alegação preparava o terreno para o ponto mais importante que a defesa desejava contestar: a fita adesiva, uma peça fundamental na teoria apresentada pela acusação. José Baez chamou como testemunha o seu próprio perito forense. O médico patologista Dr. Werner Spitz foi contratado para conduzir outra autópsia nos restos mortais e analisar a fita adesiva. O Dr. Werner era muito experiente e renomado, tendo participado de casos muito importantes. Testemunhou para o Congresso americano sobre o assassinato do presidente Kennedy e participou de outros casos famosos, como o do O.J. Simpson. O depoimento dele era decisivo para a estratégia da defesa. Os restos mortais da vítima estavam reduzidos a apenas ossos. Examinei todos os ossos encontrados e seria impossível determinar qual deles a fita adesiva teria sido aplicada. Nada ligava aqueles ossos com a fita adesiva. Assim como não havia naquela fita nenhum sinal que indicasse que a mesma fora aplicada sobre a pele. Se a fita adesiva tivesse sido colocada sobre a boca e o nariz de Caylee, haveria nela indícios que comprovariam esse fato. O contato direto entre a fita adesiva e a pele revelaria a presença de DNA rastreável. No lado adesivo da fita haveria DNA de Caylee e no outro lado o DNA de quem colocou a fita nela. Eu não encontrei nenhum traço de DNA em nenhum dos lados. A defesa de Casey havia, então, lançado uma dúvida razoável sobre as provas periciais. Porém, ainda era necessário explicar o caráter e o comportamento inadequado da Casey durante os 31 dias de desaparecimento da Caylee. A promotoria havia levado vários amigos da Casey como testemunhas e todos relataram que ela nunca mencionou nada sobre o desaparecimento da filha. José Baez convocou as mesmas testemunhas e questionou sobre a relação da Casey com a filha. Todos eles atestaram que ela parecia ser uma boa mãe e que nunca tinha presenciado algum tipo de maltrato. A defesa pretendia desmontar a tese sobre a motivação para um crime. De acordo com a defesa, a experiência de maternidade para Casey não era assim tão difícil, já que seus pais arcavam com as despesas dela e da menina, proviam a moradia e ainda ajudavam diretamente nos cuidados e na criação. Sendo assim, o motivo do crime, que era o ponto mais frágil da tese da acusação, parecia não ter qualquer amparo em fatos comprováveis. Após toda a contestação de provas, a defesa encerrou sua exposição. Porém, uma certa inquietação permanecia. As declarações bombásticas feitas por José Baez sobre o suposto abuso sexual praticado por George nunca mais foi mencionada pela defesa em momento algum. Nenhuma prova ou testemunha foi apresentada. Da mesma forma, nenhuma evidência sobre a tese de morte acidental por afogamento na piscina foi exposta. Parecia que ele mais queria deixar perguntas no ar.
Depois de 33 dias de apresentação de provas, depoimentos, polêmicas e muita repercussão na mídia, a promotoria e a defesa iriam apresentar seus argumentos finais para que o júri chegasse a um veredito. A ansiedade geral era imensa e a opinião pública estava, na maioria, a favor da condenação da Casey. No entanto, juristas e especialistas debatiam publicamente cada etapa do processo e concordavam que o caso todo era muito complexo e ambas as teses da acusação e da defesa apresentavam controvérsias e fragilidades. No dia 5 de julho de 2011, após uma deliberação de 11 horas, o júri chegou ao veredito. O juiz leu silenciosamente a deliberação do júri antes de entregá-la ao oficial de justiça, que fez então o tão aguardado anúncio oficial. Estado da Flórida contra Casey Mary Anthony. Quanto à acusação de homicídio qualificado, o júri considera a ré inocente. Quanto à acusação de homicídio culposo de menor, o júri considera a ré inocente. Quanto à acusação de abuso infantil, o júri considera a ré inocente. No tribunal, muitas pessoas ficaram chocadas com o veredito. A própria Casey parecia não acreditar no que ouvia. Cindy e George se retiraram rapidamente do local sem demonstrar nenhuma reação. José Baez e a equipe de defesa comemoraram o veredito. No entanto, os ânimos do público em geral estavam bastante alterados. Muitas pessoas ficaram surpresas e indignadas e faziam protestos e manifestações contrárias a Casey e aos jurados que a inocentaram. Do lado de fora, alguns jurados foram agredidos e receberam ameaças de morte. 2 dias após o veredito, Casey foi condenada por 4 contravenções menores, como obstrução de justiça e falso testemunho, e deveria cumprir uma pena total de 4 anos de reclusão. Ocorre que ela já estava presa por mais de 3 anos e ainda obteve uma redução da pena por bom comportamento. Sendo assim, Casey foi libertada da prisão no dia 17 de julho de 2011, apenas 10 dias após ser inocentada da morte da filha. Ela então voltou para a casa dos pais, mas as acusações de abuso sexual feitas no tribunal obviamente abalaram as relações familiares e Casey teria que recomeçar a vida por conta própria. Por consequência do julgamento da Casey Anthony, as leis da Flórida foram alteradas de modo a garantir que qualquer pessoa negligente que não registre o desaparecimento de uma criança seja acusada criminalmente, podendo ser condenada a até 20 anos de prisão. Sem residência fixa, ela acabou morando com um dos seus advogados, com outros conhecidos e até mesmo em um abrigo de uma igreja. Ela tentava fugir e se esconder sempre que o seu paradeiro era descoberto. Os problemas legais de Casey não paravam por ali. A mulher chamada Zenaida Gonzalez, que foi intimada pela polícia, a processou por calúnia e difamação. Entidades que arrecadaram fundos para organizar buscas pela Caylee também a processaram, pretendendo recuperar o dinheiro que gastaram em vão. Casey declarou falência para se livrar de todos os processos. Anos depois, em maio de 2016, Casey voltou a ser o centro das atenções. Dominic Casey, um investigador particular que participou da equipe de defesa, trouxe à tona uma grande quantidade de arquivos com informações impactantes. Ele afirmava que o advogado José Baez mantinha total controle sobre Casey e que exigia dela favores sexuais em busca de seus serviços advocatícios. Tempos depois, segundo ele, a própria Casey teria confessado que, como não possuía recursos financeiros, fazia sim sexo com o advogado como forma de pagamento pelos honorários. Dominic fez outra revelação ainda mais inquietante. Ele declarou que o advogado José Baez não o havia contratado para localizar uma criança desaparecida, mas sim para encontrar o corpo da Caylee. Segundo ele, José Baez sabia desde o início que Caylee tinha matado a filha e que eles precisavam encontrar o corpo antes que qualquer outra pessoa encontrasse. Somente após a descoberta dos restos mortais de Caylee é que Baez construiu a narrativa da defesa. Segundo Dominic, foi Baez quem criou a teoria do afogamento acidental e do posterior descarte do corpo feito por George. José Baez negou todas as acusações do Dominic. Em março de 2017, 9 anos após a morte da Caylee, Casey ressurgiu nos noticiários americanos com um visual muito atraente e bem diferente do que apresentava nos tribunais.
Pela primeira vez após a absolvição, ela concedeu uma entrevista exclusiva onde disse não se lembrar de quase nada sobre os acontecimentos do passado. Ainda se recusou a responder por que não comunicou o desaparecimento da Kaylee à polícia, também sobre seu comportamento festivo durante aquele período, e fez declarações que novamente chocaram a opinião pública. Eu me sinto muito bem comigo mesma. Eu durmo muito bem à noite e não tô nem aí pro que as pessoas pensam de mim. Não me preocupo com isso e nunca vou me preocupar. Em 2018, o canal de TV ID, Investigação Discovery, lançou um documentário bastante completo sobre o caso. George e Cindy Anthony foram entrevistados e apresentaram suas próprias teorias sobre o que aconteceu de fato com Kaylee. A versão da Cindy é semelhante ao que a defesa da sua filha apresentou no que se refere à causa da morte. Eu acredito que Kaylee se afogou na piscina enquanto Casey estava distraída por algum motivo. Ela entrou em pânico ao ver a filha morta, pois já não tinha como salvá-la. Escondeu o fato para ganhar tempo enquanto tentava descobrir o que fazer. Ela estava apavorada, emocionalmente abalada e não sabia como lidar com a situação. Então ela mentiu muito e tentou desviar o curso da investigação. Ela estava convencida de que ninguém acreditaria que foi um acidente, então tentou fazer parecer que outra coisa tinha acontecido a Kaylee. O que houve com minha neta foi um acidente trágico. É possível que Casey tenha sido negligente, mas tudo não passou de uma terrível tragédia. Eu não acredito que ela foi diretamente responsável pela morte da Kaylee. Eu mantenho contato com Casey. A gente conversa pelo telefone às vezes. É um processo lento. Eu preciso perdoar ela. Porque se não fizer isso, eu não vou conseguir viver. No entanto, George acredita em uma versão bem diferente. Eu não acredito que a Kaylee tenha se afogado na piscina. Isso pra mim é conversa fiada. Se isso fosse verdade, eu acho que a minha filha teria o bom senso e a decência de ligar pra polícia e dizer a verdade. Contar que a filha caiu na piscina, se afogou, sei lá. Todo aquele comportamento e todas as mentiras apenas para esconder um acidente não faz o menor sentido. Para mim, a verdade dos fatos está relacionado a algo que eu já estava observando há meses. A Kaylee sempre foi uma criança muito saudável, muito ativa. Mas às vezes ela dormia por 10, 12, 13 horas seguidas. Tinha coisa errada aí. Na manhã seguinte ela ficava diferente, com as olheiras profundas. Eu acredito que a Casey dava remédios para a Kaylee dormir. Ela tinha amigos que conseguiam remédios e drogas com facilidade, substâncias ilegais, Xanax e coisa do tipo. E como a gente sabe, o apelido do Xanax é Zenny, o que nos leva a pensar na incrível coincidência com a babá Zenny the Nanny. A babá que, segundo a Casey, cuidava da Kaylee enquanto ela trabalhava e saía à noite para se divertir. A babá que teria sequestrado a Kaylee, a babá que nunca existiu. A verdadeira babá era o Xanax, o remédio que fazia minha neta dormir. Eu acredito que no dia em que a Kaylee morreu, tudo fugiu do controle. A Casey deu remédio para ela e minha neta não acordou por alguma razão. É nisso que eu acredito. Tudo o que aconteceu torna impossível para mim qualquer relação com a Casey. Eu nunca mais vou falar com ela. Eu perdi a minha filha e a minha neta. Para mim, a justiça seria ver a minha filha atrás das grades, para que ela sofra como a minha neta sofreu. Mesmo com opiniões tão diferentes sobre os fatos e responsabilidades na morte da neta, Cindy e George seguem como um casal. Tiveram que enfrentar muitos problemas e adversidades juntos, além da insuperável dor pela morte da tão amada neta. Após um julgamento tão polêmico e complexo, muitos pontos sobre a morte continuaram em aberto. Ninguém conseguiu provar exatamente como, onde ou quando ela morreu. O mistério permanece até hoje e cada americano, seja um jurista, um perito forense, um jornalista ou um cidadão interessado no caso, possui uma opinião ou versão própria,
para solucionar o crime. A grande questão sobre esse caso parece ir além de Casey ser ou não ser inocente. No tribunal, promotoria e defesa apresentaram suas narrativas de forma elaborada e convincente. Porém, as provas não eram suficientemente robustas. O fato é que, no sistema legal americano, assim como no brasileiro e na grande maioria de outros países, o ônus da prova cabe à acusação. Trata-se do princípio da presunção de inocência, que serve de base para toda ação jurídica, além de estar definido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse caso específico, as provas apresentadas pela promotoria podem ser consideradas circunstanciais e, na opinião de muitos, não conseguiram se estabelecer acima de qualquer dúvida razoável. E como se sabe, se alguma dúvida permanecer, o veredito deve ser a favor do réu. Infelizmente, não foi possível encerrar essa história sem que se chegasse à verdade dos fatos. Somente uma pessoa poderia revelar essa verdade: Casey, justamente a pessoa que visivelmente é a menos interessada em colocar atrás das grades o responsável ou os responsáveis pela morte da filha.